Olá, meu nome é Welson, prazer estar com você em nosso trabalho Jesus Organizando Vidas. É um prazer estar com você nessa tarde para falar das verdades do Senhor que transforma e organiza vidas. Quero nessa tarde ler a palavra do Senhor, nosso Deus, trazendo para vocês aqui, falando sobre a paz. Quando nos falta a paz, uma das coisas que acontece é o estado de confusão, é o estado de coisas que se perdem, projetos que se perdem por causa da paz. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 41, verso 8 e verso 16. Eu vou ler o 16, depois eu leio o 8, amém? Gênesis 41, verso 16 e verso 8. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou a chamar todos os adivinhadores do Egito e de todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. O que nós vemos na palavra do Senhor aqui, quero dizer para vocês, que nesse momento aqui estamos falando da palavra de Deus. A minha palavra não vale como solução para os seus problemas, mas eu estou lhe apresentar aqui as Escrituras, a palavra do Senhor. E nós vamos aqui encontrar na palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 41, que naqueles dias, no Egito, havia uma idolatria muito grande no Egito. E a palavra do Senhor nos mostra que no capítulo 15 de Gênesis, verso 13, o Senhor Deus, 400 anos antes, o Senhor Deus prometeu para Abraão que queria mandar para o Egito, ainda não era Egito, mas hoje conhecemos pela história do Egito, ali, para aquela nação, para poder ser o quê? Eles serem realmente o quê? Eles serem escravizados ali, porque eles iam prestar um trabalho para o Senhor. E aqui as Escrituras vai nos mostrar que José estava agora no Egito cumprindo essa promessa que o Senhor Deus fez. E ele chega no Egito, o que não vai acontecer é o seguinte: o pai dele ainda está em Canaã com todos os seus irmãos e ele está no Egito. E o Senhor Deus foi que programou, isso aqui é um momento em que o Senhor Deus programou aqueles 2 estágios de momentos na vida do Egito para que cumprisse o capítulo 15 e verso 13, 14, 15 e 16 de Gênesis, da qual já lhes falei. Então José já está sendo a terceira geração. A terceira geração para cumprir a promessa que o Senhor ali tinha feito. E ele estava preso na prisão, e o que aconteceu? E o Senhor Deus ali mandou um sonho. Mandou um sonho para Faraó, e Faraó, depois de sonhar, como alguns já bem sabem, eles ficaram perturbados. Ele levantou, a Bíblia diz que ele levantou, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou. O espírito de Faraó se perturbou, lhe tirando o quê? O equilíbrio, a paz. Ele deitou normal, tranquilo, não sabendo, ele não sabia que ele ia sofrer essa interferência, e ele dorme. Quando ele está dormindo, o Senhor Deus é que vai dar esse sonho, porque aí é o Senhor Deus que está dando. Não é um sonho aleatório de cansaço mental, não. É um sonho em que o Senhor Deus introduz na mente dele para que ele veja o que irá acontecer naqueles dias. E o que nós vemos aqui, que ele acorda de manhã, depois que ele sonhou aquele sonho, e ele começa a entrar perturbação, desorganiza a sua mente diante das coisas que ele tinha para fazer naquele dia. Por quê? Porque ele ficou assustado com aquele sonho, lhe trazendo preocupação. Todo sonho que nós sonhamos, quando é aleatoriamente, nós o ignoramos, não sentimos em nosso espírito o despertar daquele sonho, porque é um sonho aleatório, um cansaço e assim sucessivamente. Mas o sonho que nos traz constantemente a lembrança do sonho que sonhamos à noite, ele passa a ser um sonho de alguma coisa que irá acontecer, e foi isso que aconteceu com quem? Aconteceu com Faraó. E neste momento o que acontece? Ele está todo perturbado, ele deitou em paz e levantou perturbado, perdendo a paz. Nisso, enquanto isso, o Senhor Deus já tinha todos os seus mecanismos para trabalhar, para fazer cumprir a sua promessa de levar o povo de Canaã, que era o povo, a família de Abraão, que era Jacó, para o Egito, para cumprir assim a palavra do Senhor, o nosso Deus.
E José ali estava sofrendo na prisão, né? Não cometeu crime nenhum, não tinha cometido crime nenhum na nação de Faraó, mas era o plano do Senhor. Muitas vezes nos vem nas nossas vidas, ou na sua vida, meu amigo, problemas e dificuldades em que se trata do plano de Deus para o futuro de sua vida. Nos falta muitas vezes compreensão, mas o seu Deus ele é poderoso para poder fazer você compreender dentro desse entendimento da visão ótica do seu espírito, para que você veja que o Senhor Deus quer trabalhar em sua vida. E José ali estava na prisão. E Faraó tinha sonhado o sonho. E neste momento o que acontece com Faraó? Ele começa agora a chamar todos ao redor do seu trono e para buscar, tanto do sacerdote como dos seus sábios e dos seus adivinhadores do Egito, para poder descobrir e dizer o que significava aquele sonho, né? Mas eles não iam ter poder, porque não era um sonho aleatório e também era um plano do Senhor Deus para trabalhar da obra que ele tinha para fazer no Egito. Logo o que acontece, ele chama todos, e ali o que acontece, reúne todos. E o que vai acontecer é o seguinte, que os adivinhadores não têm poder de adivinhar o que significava aquele sonho, porque tratava do mistério do Senhor Deus para cumprir a promessa que ele tinha prometido para Abraão, que essa sua semente iria para uma nação. Então o que acontece? Mas nós encontramos na palavra do Senhor que José, quando estava preso, ele ali também, ele revelou os sonhos para o padeiro Mor e também para o outro, o copeiro Mor. E ali eles viram aquilo. Um foi condenado, como José falou, como José tinha decidido o sonho, e aquele outro, o copeiro Mor, voltou para trabalhar junto a Faraó, por causa que quê? Porque o José tinha feito o quê? Tinha ali, na realidade, revelado o que se tratava do sonho. E José pediu àquele cooperador Mor para que lembrasse dele, né? Mas passou-se 2 anos e aquele cooperador Mor esqueceu de José. E aí o que vai acontecer? Parecia que ninguém mais era por José. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão perdidas, que não há mais saída para os problemas, dificuldades, que todo mundo esqueceu de você, mas o Senhor Deus, Ele tem o plano, Ele tem o controle de todas as coisas para reorganizar a sua mente, para lhe dar a paz, para que você possa prosseguir em sua jornada nos projetos de vida que você tem. Então, o que vai acontecer que nós vemos que esse copeiro Mor, o que vai acontecer, ele vê quando ele vai chegando ali com aquele vinho para Faraó, ele vê aquela confusão arrodeado de Faraó, porque todos com medo realmente de Faraó, porque ninguém conseguia discernir o sonho que Faraó tinha sonhado. E neste momento, quando ele aproxima, ele vê aquela confusão, porque diz a palavra do Senhor, que aconteceu que pela manhã, o espírito de Faraó se perturbou, entrou em estado de perturbação, de desorganização. É tanto que dentro do trono, lá em seu trono, na sala de trono onde estava Faraó, todos estavam com medo e perturbados pelo estado de espírito que estava perturbado Faraó. E nisso que acontece, o copeiro Mor, ele começa a preparar para poder dar o vinho para Faraó. E nisso que vai acontecer, ele realmente sente. Ele, para acalentar, antes de dar o vinho para Faraó, ele pede licença a Faraó e começa a contar a história dele na prisão, que José falou que ele voltaria a servir o rei. E ali Faraó começa a ouvir esta mensagem. E diante dessa mensagem, o que aconteceu? Faraó então manda chamar José. E José, então, o que acontece? Vai ser tirado lá da prisão e vai ser trazido para a presença de quem? A presença de Faraó. O que nós encontramos aqui, que a palavra do Senhor vai trazer a Faraó alguém que tem condições de lhe dar uma palavra, não dele,
que nós vamos ver que o próprio José vai dizer que essa palavra não é dele, né? Porque muitas vezes se confunde. Tem pessoas que começam a pronunciar o evangelho e passa para as pessoas o sentimento de que nele está o poder para poder revelar, para resolver problemas e situações difíceis na vida das pessoas. Não é bem assim. Nós nunca temos poder para nada. O que eu estou falando aqui é como José estivesse diante de Faraó, lhe entregando a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Deus, nos lábios de José, é que vai ter efeito na mente de quem? Na audição de Faraó, vai entrar dentro dele e começa aos poucos, organizando a mentalidade da compreensão do sonho de que Faraó tinha sonhado. Não tem ninguém mais poderoso para dar a paz ao homem, a não ser o nosso Deus. Quando se fala em paz, o sentido da paz está relacionado à organização. A paz, ela faz isso. A paz, ela tira a confusão, tira a ira, tira o ódio, a desconfiança, porque a paz dá tranquilidade. Quando nossa mente, está amparada com a paz, a primeira coisa que vai acontecer é entendimento das coisas que estão ocorrendo ao redor de nossa vida. E por isso, logo o que acontece, você começa a ter uma visão exata das coisas que estão ocorrendo ao contrário da sua vontade, ao redor de sua vida e na sua vida. O porquê? Porque você recebeu a paz. O Senhor Jesus, ele é poderoso para te dar a paz e te fazer compreender, tirar do estado de vida que você está vivendo, aleluia, e te fazer homem e mulher, jovens e adolescentes, organizando a sua vida para tornar pessoas novas, assim como eu estou aqui. Não sou diferente de ninguém, estou aqui porque a misericórdia dele está em minha vida. E como é bom a gente ter uma paz, aquilo que dá equilíbrio, lhe dá certeza. A paz dos homens falha, porque eles falam em paz, daqui a pouco estão guerreando de novo. Não. Quando o nosso Deus, ele dá paz interior, há um gozo, há uma constância firme dentro dos nossos sensores, né, que é o nosso pensamento, a nossa imaginação, a nossa consciência e os nossos sentimentos e o nosso inconsciente. Então esses sentidos, esses sensores, eles começam o quê? A trabalhar, voltar a trabalhar normal. Nisso o homem passa a ter uma visão exata do que está ocorrendo em sua vida e do que precisa fazer. E nós encontramos aqui na palavra do Senhor que José é trocado de roupa, feito a barba, apresentou roupas bonitas para José e é levado até Faraó. E quando chega ali, o que vai acontecer? Todo mundo começou a olhar para aquele menino, rapaz novo, jovem novo, apresentando diante de Faraó. Alguns observaram, até quem sabe se alguém não pensou, quem será? Se nós, com a idade que nós temos, né, não conseguimos decifrar esse sonho, vai esse menino decifrar? Ora, mas quando os homens buscam conhecimento de si próprio pelo que vê e ouve, é diferente do conhecimento que vem do reino do Senhor Deus. Ele sempre terá uma solução. E José se aproxima, né, diante de Faraó e ele vai dizer a palavra do Senhor. Ele diz, responde, o Faraó conta-lhe o sonho. E o Faraó disse a José, eu sonhei um sonho. Ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Faraó está dizendo, olha José, eu fiquei sabendo que tu interpreta sonhos. E que quando conta um sonho para você, logo você faz o quê? Você tem o poder de revelar o sonho. Então é você que eu quero saber realmente isso. Mas o que acontece, o homem quando é humilde, quando Deus usa ele, ele não se exalta, ele não se põe no lugar de Deus, né? Como nós vemos no nosso tempo nas mídias. Não é uma coisa, eu vou te dizer, e sempre falarei aqui, todo trabalho de igreja, de trabalho de pessoas que andam pregando na mídia, que falam em dar pix, em dar dinheiro e campanha, não dê dinheiro, não alimente esses homens, são mentirosos. As escrituras dizem assim, de graça recebeste e de graça dá. A nossa obrigação é estar aqui, porque um dia eu estava lá no mundo, e hoje estou aqui falando sem merecer da palavra do Senhor, querendo alcançar você, eu alcançar você, não. A palavra do Senhor alcançar você, tem o desejo que o Senhor Deus venha alcançar você, mas não é eu que estou fazendo. E José vai aproximar do trono e vai dizer a mesma coisa assim.
respondeu, depois que ele ouve Faraó, a Faraó colocou ele lá em cima, que ele tinha discernimento de sonho. Quando o Faraó coloca ele lá em cima, ele vai descer lá para... Ele não aceita e fica no seu lugarzinho na vontade do Senhor e diz assim, e respondeu José a Faraó dizendo, isto não está em mim. Isto não está em mim, Faraó. Esse negócio de saber de sonho, de revelar as coisas de Deus, não está em mim, não está em nós, não está no pastor, não está no bispo, tá entendendo? Não está no padre, não está no papa, não está em ninguém. Nós falamos a palavra do Senhor como, aleluia, alimento para você. Mas não sou eu que estou aqui falando a palavra para você, que tem o efeito de fazer efeito no seu sentimento e na sua mente para que você venha ter paz. Não, aleluia, nesta tarde, aqui onde eu estou, aleluia, estou lhe anunciando que Ele, o Senhor Deus, te dará a paz. Ele é capaz de te dar a paz e de transformar a sua vida. Não estou falando de religião para você, estou falando das Escrituras, a palavra do Senhor. E naquele momento José falou para ele, olha Faraó, eu não tenho condições de revelar nada. Não tenho condições de revelar nada. E não temos mesmo. Não temos. Tem pessoas que querem a autoridade de Deus, mas a gente vê no semblante para anunciar o evangelho, querendo se amostrar diante de púlpitos e de trabalhos, para crescer a sua fama. Ai daquele que busca fama diante das coisas de Deus, vai pagar um preço muito grande. As palavras de Deus, a palavra do Senhor Deus, nos adverte que nos últimos dias farão de vós negócios. Iriam pegar as escrituras para fazer negócio. O que é fazer negócio com as escrituras? É ficar pedindo dinheiro para você e anunciando o evangelho como ele tivesse poder para fazer tal coisa na sua vida para transformar. Não existe poder em nenhum de nós. Nós podemos receber o poder. O que eu estou fazendo aqui, eu estou recebendo o poder do Senhor para vos anunciar a palavra que ele te dará paz. Nós vemos que nos dias do Senhor Jesus, nós vamos encontrar na palavra do Senhor, que nos dias do Senhor Jesus, no capítulo 20 de João, e verso 19, nós vamos encontrar um assunto muito importante, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, porém, no meio e disse, paz seja convosco. Naqueles dias, no tempo do Senhor Jesus pregando a palavra do Papai Eterno, diz que naqueles dias, os judeus e os soldados de Herodes buscavam fazer o quê? Depois de ter matado o Senhor Jesus, matar todos aqueles que estavam pregando essa palavra para acabar com esse negócio de pegar Cristo como Salvador. E eles se trancaram. O Senhor Jesus disse que ficaria 3 dias, ao terceiro dia ele ressuscitaria. E veio o primeiro dia, nada. E a aflição e a perseguição, e gente falando que ele estava atrás deles, e eles arranjaram uma casa e foram se esconder nessa casa. Ali tinha criança, ali tinha adolescente, ali tinha jovens, e tinha adultos e velhos ali escondido, porque o Senhor tinha, aleluia, morrido e não tinha ressuscitado ainda. Aparecido para eles ainda, não era o terceiro dia. E o que acontece? As Escrituras dizem aqui que eles estavam o quê? Encerrado as portas, onde o discípulo, com medo dos judeus. Então os judeus queriam matar todos que serviam ao Senhor Jesus Cristo. E eles arranjaram esta casa e foram se esconder. A Bíblia diz aqui, com medo. Quando se tem medo, a primeira coisa que você perde é o quê? A paz, o equilíbrio. Porque o que acontece? A sua vida está correndo riscos. E nós vemos aqui que a vida deles estava correndo risco. E eles estavam ali perturbados, cheios de medos de se descoberto e matar crianças, adolescentes, jovens e adultos e velhos. Pois isso aconteceu lá na frente depois. Mas ali o que veio acontecer, diz as Escrituras, aleluia, que quando eles estão ali com aquele medo, insegurança, porque a falta de paz, o que ela traz? Ela traz insegurança. Tira, rouba os planos, a alegria da vida, porque a falta de paz faz o homem, aleluia, jogar-se como fosse uma folha de papel, jogado ao vento sem direção, porque não existe mais paz. Mas nessa tarde eu quero anunciar para você que o Senhor Jesus te dará paz.
Ele é a paz que você está precisando. Assim como eu tenho paz, passo problemas, tribulações, angústias, humilhado muitas vezes, mas eu tenho paz. Diante dessa paz, eu não deixo de servir ao Senhor. Diante dessa paz gostosa, maravilhosa, aleluia, que Ele me dá cada dia para enfrentar o inimigo maligno, o que acontece? Eu passo por todos os problemas e dificuldades, tudo que tem que passar, porque eu tenho paz, tenho uma visão que Ele já me deu do que é servir a Ele. Então eu não me perturbo, porque eu sei que tudo isso faz parte para que eu possa crescer espiritualmente e crescendo para adorar o Senhor Deus, para que Ele possa me usar a cada dia mais. E ali eles com medo, sem paz, sem alegria, sabiam, na mente deles o que passava era o medo da morte. Mas logo o que acontece? Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E naquele momento, quando o Senhor Jesus ali fala paz seja convosco, diz a palavra de Deus que eles se alegraram. Olha só, a palavra de um homem sobrenatural, porque o Senhor Jesus tinha um corpo natural, mas era um ser sobrenatural. A sua palavra, a palavra dele, como eu estou falando para vocês aqui agora, a palavra dele teve poder de entrar na mente e organizar todos os sensores, dando tranquilidade, paz. E eles começaram agora a usar a mente na tranquilidade e da paz que o Senhor Deus deu, e começou a entender e começaram a se alegrar, saíram do estado de medo para o estado de alegria, porque o Senhor Jesus, Ele fez isso naquele dia, e diz que eles se alegraram. É o que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer tirar você do estado de falta de paz, de alegria e de harmonia para viver, para que você possa ser um homem, uma mulher, um jovem feliz. Os inimigos das Escrituras estão espalhados nos 4 cantos da terra. Tem 2025 anos. Esta palavra tentaram queimar e jogar fora. Jamais apagarão, porque é o poder do Senhor Deus, aleluia, da terra. Deixa Ele entrar no seu lar agora para te dar paz. Deixa Ele entrar na vida sua jovem para Ele te dar paz. O Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso para te dar a paz, porque sem a paz é impossível realizar projetos, sem a paz é impossível você ter segurança de dias melhores, mas com, aleluia, com paz que o Senhor Deus estabelece na vida do homem, tudo isso é possível acontecer. E aqui nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus, diz aqui José, respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, querendo dizer, não sou eu que vou revelar, Faraó. Não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha o que nós vemos. Eu não tenho poder, Faraó, mas Deus dará o poder de paz a você. E nós vamos observar que Faraó estava atônito, atento em cada palavra que saía dos lábios de José, e começou a fazer uma soma, uma matemática que trata-se de o pensamento, e foi observando, e ele começou a observar que o sonho que José estava revelando tinha a ver com o sonho que ele estava falando. Neste momento, aleluia, começa a entrar uma paz e uma segurança em Faraó, e aí o que acontece? Ele se alegra e vai levar a José no lugar que o seu Deus já tinha preparado, que era o quê? Para ser governador do estado. O Senhor Deus deu paz a Faraó e ele restabeleceu a ordem diante da sala do seu trono e tudo voltou ao normal. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Ele é poderoso para nessa tarde. Talvez você está vendo esse vídeo à noite, de manhã, no seu horário, ou à tarde, nesse horário que eu estou aqui. Aleluia, receba essa mensagem, receba Jesus na sua vida, Ele é tua paz. Religião não traz paz, religião tem matado milhões e milhões em todos os séculos, mas a paz do nosso Deus, da construção de um homem novo, de uma mulher nova, de pensamentos novos, de sentimentos novos. Ao contrário disso, não chegaremos. Homens bilionários, trilionários estão por aí e muitas vezes não têm a paz, porque as coisas que nós vemos no mundo das coisas não nos traz a paz. Ele coopera quando nós estamos em paz, para que possa dar nossa segurança de viver melhor. Porém, a verdadeira paz está em Jesus Cristo, o Yeshua glorioso, o Messias verdadeiro, para te ajudar. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, dando vitória, graça, e que possa fazer do seu lar, uma alegria para que você possa viver. Aleluia! Vou cantar aqui, gosto de cantar ao Senhor, não sou cantor profissional,
mas desde quando ele me chamou, me deu o dom de eu glorificar a ele. Eu vou passar também através do cântico uma experiência, tá? Que o Senhor Jesus continue abençoando você. Ouça também esta canção que o Senhor, aleluia, nos dá aqui, amém? Saia deste quarto escuro, não fique em cima do muro. Na desilusão, o melhor amigo para a tua alma é ter Jesus Cristo como solução. Prova e vede que o Senhor é bom, e sua bondade dura para sempre. Creia, meu querido amigo, o seu amor te fará feliz, e é por isso que estou aqui a te dizer que Jesus te ama, oh, que Jesus te ama. Quantas vezes você pensou em tirar sua vida? Buscou solução na psicologia. Diga para você mesmo, chega de tanta confusão, eu aceito Jesus. Aonde? No meu coração. Prova e vede que o Senhor é bom, e sua bondade dura para sempre. Creia, meu querido amigo, o seu amor te fará feliz, e é por isso que estou aqui a te dizer que Jesus te ama, oh, que Jesus te ama. Quantas vezes você pensou em tirar sua vida? Buscou solução na psicologia. Diga para você mesmo, chega de tanta confusão, eu aceito Jesus. Aonde? No meu coração. Prova e vede que o Senhor é bom, e sua bondade dura para sempre. Creia, meu querido amigo, o seu amor te fará feliz, e é por isso que estou aqui a te dizer que Jesus te ama. Acredite, Jesus te ama. Aleluia. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que está à tua direita, e o Espírito Santo. Senhor, entreguei a tua mensagem, entra nos lares, na vida dessas pessoas que ouvirão esse trabalho. Põe a tua mão, dará paz nos lares, nas famílias, no Brasil e no mundo. Guarda nas tuas mãos e nos dá vitória. Te agradeço pela oportunidade de estar me usando nessa tarde, pois eu não estou fazendo nada de mim mesmo, pois não teria poder para fazer. Te agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Receba a paz do Senhor nessa tarde em seu lar, em sua vida. Esse é o meu desejo. E o Senhor Deus, e o Senhor Jesus e o Espírito Santo quer entrar dentro do seu lar. Deixa ele entrar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.